vamos deixar assim alguma coisa. O Tite sai e quem que pode entrar, quem que deve entrar. Vocês têm um perfil assim de. Deixa eu antes dar uma opinião Claro. impopular. Minha opinião Impopular? Impopular. Opinião impopular. É que assim, eu concordo, né? Eu defendi muito o Tite, defendi muito. Acho que ele... gostei quando ele escalou um volante só, porque eu gosto do jogo ofensivo. Não acho que a seleção brasileira apresentou um futebol ruim na Copa, não acho. Né? Acho que teve suas dificuldades ali. Acho que ele errou muito naquele jogo contra Camarões. Eu acho que seria um jogo para você entrar com o Everton Ribeiro de cara. Acho que realmente ele mexeu errado no jogo contra a Croácia. Acho que ele mexeu errado, sim, no jogo contra a Croácia, mas de um Ele todo... teve um problema que foi Sim. alheio, desculpa te cortar, obviamente a vontade dele, que foram as lesões. Claro. Né? Mas ali a gente tem, por exemplo, assim, boas possibilidades como o Gabriel Martinelli, que para mim é grata surpresa, o Antony, grata surpresa, se manter o futebol e a apresentação na seleção brasileira recorrentes ao que fizeram na Copa do Mundo, terão grandes oportunidades, né? E espero que o Neymar ainda esteja na próxima Copa. Opinião impopular, certo? Naquele momento em que o Tite ele sai de campo, assim que termina o jogo, sai de campo, e todo mundo começou a criticar, falando assim, não pode, tem que ficar em campo, não sei o quê e tudo mais. Eu vi muitas imagens do Filipão abraçando os jogadores depois do 7-1. Eu vi imagens, por exemplo, do Zagallo, esse incontestável, ali apoiando a seleção brasileira na final, quando perdeu a Copa de 98. Mas o cara sai do campo e ele vai para o vestiário, brother. No vestiário, ele vai estar junto com os jogadores. Então, a gente não sabe o que aconteceu ali, como é que foi aquela resenha. A gente sabe o que aconteceu depois, quando o Neymar começa, por exemplo, faz o texto agradecendo ao Tite. A gente não tem nenhuma repercussão negativa dos jogadores para com o treinador, entendeu? Então, eu acho que, às vezes, a gente está pegando meio assim no pé. Concordo, errou na escalação do time, por exemplo, na falta de leitura do jogo contra a Croácia. Mas tem coisas que a gente está pegando muito para Cristo, o ser humano também, entendeu? Está pegando muito para Cristo. O cara foi pro vestiário. Ele não saiu dali do campo, pegou um carro e foi embora, não. Ele não fez isso. Ele foi pro vestiário. Ali no vestiário, eles tiveram o momento deles e tal, e etc. Se saísse algum jogador falando assim, treinador irresponsável, incompetente e tal, e não sei o quê, e tal, e etc, e pá, enfim. Porque em 98 o Edmundo botou a boca no trombone em relação a Zagallo, em relação a Zico. O Romário fez a mesma coisa e tal. E eles não foram massacrados por absolutamente ninguém. Então, só a atitude do Tite de ter saído, porque não ficou em campo para abraçar os jogadores, eu acho que aí ia pegar muito pesado. Por quê? Queria que ele ficasse em campo para gerar memes? É isso? Agora aqui, pra ó. filmar, só isso? Então, de tudo que o Gão falou. Tá, O Luiz Santos, né, lá de... Tá mandando um abraço aqui, lá de Rio Pardo de Minas. Ô, terra boa, já gravei Viação Polar. E depois nós temos uma farra aqui, quando eu tinha o bar ali em Santa Teresa. Foi muito legal. O Moza não explicou até agora o pé de pano, né? Então vamos deixar abaixo. não, né? Dizem que NAC interfere na convocação. Está todo mundo aqui falando muito em organização do futebol, né? O Fitoterápicos, o Luiz Santos, já falei, né? Isolde, Diego, Richard, todo mundo falando, o Richard falando do Lucas Romero no Cabuloso. Nós falamos isso no programa hoje, né, Gão? Agora, voltando nisso que o Gão falou, eu discordo, Gão. Eu discordo. Eu respeito Futebol. a opinião do Gão, Não. entendo os argumentos dele, mas também discordo. Respeito de vocês também. Eu acho que isso aí a gente analisa, a gente fala e tal. Agora aqui, você, no futebol é diferente, velho. Você tá junto. É o que ele foi muito treinador de terno e gravata. Acabou. Você é psicólogo lá. Quando ali, velho, o cara tem que entrar em campo, acolher o Rodrigo, abraçar o Rodrigo. Né? Os caras estavam em prantos. Porque a juventude ali, naquele caso, a dor foi muito grande. A gente, né, que você imagina pro Rodrigo. É. E quem que foi o infeliz que mandou o Rodrigo bater o primeiro pênalti? Quem Foi foi? o Tite? Quem foi? Pô, então tinha que ter lado e assumir. Então, futebol, meu irmão, é assim, é dentro de campo. O cara tem que estar ali na beirada, tem que entrar, tem que invadir o campo. Você entendeu? Se precisar. Eu já invadi campo quando eu era treinador. Invadi, fui expulso, mas parei o jogo na hora que precisava. Porque o juiz estava aprontando demais. Isso. Então, você tem que resolver. Então, eu acho que o Tite errou. É tudo nas costas dele, Gão. Tudo nas costas dele. Nós conversamos aqui. Levar Daniel Alves. Irresponsabilidade. Molecagem. Isso eu ainda A não palavra acho que é responsabilidade. essa. Eu acho que o Molecagem. Daniel Alves foi bem na Copa. Então, se ele acho que ele estava foi bem bem, na eu até Por que não concordo, podia com ele na Croácia? Aí Queimou eu minha língua. concordo que a cobrança é no Porque ele Tite. não meteu ali, era 5 minutos que ele podia... Aí eu concordo que a O cobrança cara é sobre da o Tite. posição... Aí eu concordo que a cobrança E é aí, sobre o Tite. aí Aí você... ele trouxe o Danilo de volta, Mas que já estava... levar ou não levar o Daniel Alves, acho que o Daniel Alves mostrou Não, que tinha Não, competência pra jogar a gente, Copa mas do Mundo. olha Tem aqui, qualidade, Gão, olha claro. o peso disso. Olha o peso disso. O Léo falou, deu azar de machucar. Deu azar, não. Futebol machuca.
Futebol machuca, então ele tem que pensar, ó, vou levar aqui esses laterais. Não, eu disse assim, que foi alheio à vontade dele, obviamente, né? As lesões prejudicaram e tudo, mas ele tem... Você tem razão. Se futebol tem lesão, ele tem que se precaver. Ele tinha que pensar assim, ó, machucou o lateral esquerdo titular. O que é que eu posso pôr? O reserva. Beleza. Machucaram os dois. O que é que eu posso pôr? O Danilo lá. Machucaram os três. O que é que eu posso fazer? Né? Vou fazer uma gambiarra aqui. Então, ele tinha que ter opções. Agora, quando ele precisou de colocar o Danilo na lateral esquerda, ele não tinha lateral direito. Aí ele pôs o Militão. Aí não tem reserva. E levou 9 atacantes, sendo que um era o Jesus machucado. Já vinha com dor no joelho há um mês. Isso. Será que eles não olharam isso? Então, assim, o Tite errou demais na convocação. Ele levou um time para lá e que não tinha algumas opções que ele precisava, principalmente na defesa, e depois ele erra lá, escalando mal. A culpa é toda dele. Vocês não defendem, não. Concordo com o Toledo.